Ô moçada, bom demais, né? Graças a Deus, tranquilidade total. Pessoal, vou passar algumas informações hoje a respeito daquela molecada que tá chegando ali embaixo, ó. A respeito dessa bezerrada aí, que é a atividade do chamado creep feeding, ou seja, o tratamento dos bezerros, né? A suplementação dos bezerros com uma ração específica para eles. E vamos falar de algumas vantagens, que são várias, que esse método traz, e falar principalmente da aplicabilidade desse creep feeding agora, nessa época que a gente está, nessa seca brava que está. Se compensa, se não compensa e outros afins, beleza? Então vamos lá. Primeiro, uma das vantagens do creep feeding: você vai desmamar bezerros mais pesados. Isso com toda certeza, pessoal. Isso falando do gado branco, gado Nelore, que é esse gado que eu tenho aqui. Com certeza você vai desmamar bezerros mais pesados, porque além do leite da vaca, o bezerro está comendo ali também uma suplementação, uma ração proteinada, né, proteico energético, que vai possibilitar um maior desenvolvimento deles. Algumas literaturas falam entre até 25, 30 quilos a mais você consegue desmamar um bezerro desse no creep feeding, do que como se ele estivesse somente no pasto e na teta da vaca. Outra vantagem, pessoal, você vai conseguir desmamar esses bezerros mais cedo. Por exemplo, você desmama bezerro com 8 meses por volta ali dos 200 quilos, 180, 200 quilos, alguns um pouco mais pesados, outros um pouco menos, com 8 meses. Então, no creep feeding, fazendo essa suplementação, você vai conseguir desmamar esses bezerros mais cedo. Cerca de 1 mês a 2 meses antes você pode desmamar esses bezerros, porque eles vão estar prontos já, né? Eles já vão ter atingido esse peso e você pode fazer o desmame deles. Outra vantagem, pessoal: desenvolvimento ruminal. O bezerro, quando ele começa a comer a ração, ele desenvolve o rumen mais cedo, ele começa a ruminar mais cedo. E porque além do leite da vaca, ele começa a buscar outros nutrientes, né? Além do leite. No caso seria o pasto, e implementando o creep feeding seria a ração. A literatura fala que o leite da vaca, ela consegue suprir todas as necessidades do bezerro, 100% da necessidade dele, somente até os 30 dias depois de nascido. Após isso, os nutrientes do leite passam a ser reduzidos e não conseguem suprir toda a necessidade que o bezerro precisa. A partir dos 30 dias vai diminuindo de 100% para 70%, 60%, conforme o bezerro vai ficando mais velho. Beleza, moçada? Outra vantagem: redução do estresse na desmama. Um bezerro nutricionalmente bem equilibrado e já acostumado a comer ração, quando você vai desmamar ele, com certeza ele vai sentir menos. Por quê? Porque ele já não depende 100% da vaca para se nutrir do leite e ali pastar um pouquinho de capim, né? E ele já está acostumado a comer a ração. Então, com certeza, esse bezerro vai sentir menos quando for desmamado. Coisa que não acontece, por exemplo, o bezerro que é criado somente a pasto e a leite da vaca, quando você desmama ele, o bezerro emagrece, ele dá aquela sentida, né? Beleza, próximo. Novilhas e vacas de segunda cria, elas recuperam o score corporal mais cedo. Elas sofrem menos. Por quê, pessoal? Porque o bezerro, ele sendo suplementado no creep feeding, ele vai diminuir a quantidade de mamadas diárias. Com certeza ele vai
diminuir a quantidade de mamadas. Automaticamente ele vai dar uma folga, vai dar um descanso para essa vaca. Ela não vai precisar produzir leite da mesma forma que precisaria se ele tivesse somente na teta e no pasto. Então, automaticamente, essa vaca, ela vai sentir menos, ela vai sofrer menos, vai emagrecer menos e vai ter mais condições para manter o score corporal ou recuperar o score corporal depois que desmamar o bezerro e ela entrar no cio novamente. Falando em cio, pessoal, diminuindo essa quantidade de mamadas, automaticamente a gente diminui a quantidade de cabeçadas que o bezerro dá no ubre da vaca para mamar. E essa cabeçada é muito importante pelo seguinte: cada cabeçada que o bezerro dá na vaca, na hora que ele vai mamar, essa cabeçada ela estimula e libera um hormônio que bloqueia o retorno do cio da vaca, ou bloqueia o retorno da vaca entrar no cio. Ou seja, quanto mais cabeçada o bezerro der no ubre da vaca, mais tempo possivelmente ela vai demorar para retornar no cio. Então, você diminuindo a quantidade de mamadas, você vai estar diminuindo essa quantidade de cabeçadas e possivelmente o cio dela vai retornar mais cedo, até mesmo porque ela vai estar sentindo menos, o score corporal dela vai estar bom e essas vacas vão estar disponível para cobertura do touro ou inseminação ou qualquer outra coisa desse tipo mais cedo. Beleza, moçada? O creep feeding, igual eu falei agora há pouco, ele vai auxiliar principalmente as vacas primíparas e as vacas de segunda cria. Por quê? Porque as vacas primíparas de segunda cria, além de ter que manter o bezerro produzindo leite para o bezerro mamar, elas ainda estão em fase de desenvolvimento, pessoal. Elas ainda estão crescendo, se desenvolvendo. Então, além da exigência do bezerro, ela tem as próprias exigências, a necessidade de crescimento da vaca. Então é nessa fase que você vê que aquela vaca deu aquela sentida, emagreceu bastante, é porque ela está gastando muita energia para sustentar o bezerro e ainda sustentar o crescimento e o desenvolvimento dela. Então a suplementação do bezerro no creep feeding auxilia muito nessa parte, porque vai dar uma aliviada boa na vaca e ela vai conseguir se manter de forma mais eficiente, mantendo o bezerro e ainda auxiliando o crescimento dela. Tranquilidade, moçada? Coisa que vocês podem observar nesse gado meu aqui, você pode ver que tem uma ou outra vaca mais sentida. São vacas novilhas, né, de primeira cria e lá de vez em quando de segunda cria. Elas estão um pouco mais sentidas. Por quê? Esse meu gado, o capim que eu tenho aqui tá bem ruim já. Nutricionalmente falando, ele tá muito fraco. E de bucha também ele já está enfraquecendo um pouco. Então eu vou suplementar os meus bezerros. Eu vou tratar eles no coxo, no creep feeding, para aliviar essa vacada e para melhorar um pouco mais o meu bezerro. Porque essa vacada comendo um capim fraco nutricionalmente, possivelmente, com certeza, na verdade, né, a produção de leite dela é muito pequena, vai diminuir muito e o bezerro vai sentir, não vai desenvolver do jeito que era para desenvolver. Tranquilidade, moçada? Deixa eu ver se eu anotei mais uma vantagem aqui. Pessoal, a grosso modo, existem outras vantagens, claro, mas as mais importantes são essas. Principalmente, para que se faz o creep feeding hoje? Principalmente para se desmamar bezerros mais pesados e talvez mais cedo. E que eu acho que é o principal e o mais importante é para aliviar esse estresse de amamentação da vaca, principalmente nas épocas da seca. Ajuda demais a vaca, pessoal, ajuda demais. Algumas literaturas ainda falam, pessoal, falando do trato do bezerro, que bezerros
que foram tratados no creep feeding quando estavam mamando ainda, quando esses bezerros chegaram lá na época do confinamento, esses bezerros eles conseguem comer um pouco mais de ração lá no final, e o desenvolvimento dele, a resposta deles, a suplementação acaba sendo um pouco maior. Justamente por isso, por um desenvolvimento do rumen mais cedo e todas as questões nutricionais, né? O bezerro, o sistema dele se desenvolve melhor e responde melhor à suplementação. Beleza, moçada? Outros detalhes. Onde que deve ser feito o sistema do creep feeding? Recomenda-se sempre próximo do coxo das vacas, coxo de sal das vacas, cerca de 15 a 20 metros próximo ao coxo das vacas. Por quê? Porque é ali que as vacas vão se alimentar do sal, lamber o sal, e a bezerrada está ali junto e precisa de uma adaptação inicial, que o bezerro não vai entrar lá de primeira assim e vai comer ração e tudo. Precisa que as vacas fiquem ali em volta para que eles vão conhecendo e acabam entrando lá e vão se alimentando da ração. Beleza? Outro detalhe, essa ração é uma ração específica para bezerro que você vai usar no coxo. Então é interessante que apenas os bezerros em fase de amamentação entrem nesse cercado, nesse creep, e não entre animais adultos. Existe um procedimento, uma estrutura, uma instalação que é feita, que somente os bezerros têm que entrar. Tranquilidade, moçada? Então é isso. Essas foram algumas vantagens que se tem no creep feeding. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer um vídeo depois falando de qual ração usar. Existem diversas fórmulas de ração no mercado para você suplementar bezerro mamando. Mas você também pode fazer a sua ração, comprando farelo de milho, farelo de soja, um núcleo, alguma outra coisinha ali. Existem muitas receitas também no YouTube, nas páginas da internet aí, pessoal. Então, eu vou fazer um vídeo depois só falando dessa suplementação, que é o que eu vou usar. Eu vou fazer a minha ração, e basicamente a minha ração é farelo de soja, farelo de milho, um pouco de núcleo, sal mineral e sal branco. Essa vai ser a minha ração que eu vou tratar os bezerros. Hoje é dia 5 de agosto, uma sexta-feira. Possivelmente eu vou fazer meu creep amanhã. Vou emparelhar aquela terra no pé dos coxos lá, tudo, e vou ajeitar e vou fazer a instalação do meu creep amanhã. E na semana que vem eu já vou começar a tratar esses bezerros. Tranquilidade, moçada? Então é isso. Esse é um assunto bastante complexo. Tem muita coisa para falar, mas em resumo seria isso. O mais interessante. Eu não consigo falar para vocês hoje uma desvantagem do creep feeding. Wagner, pode ser que o custo seja uma desvantagem. Muito pelo contrário, pessoal. Muito pelo contrário. Se você for formular e fazer comprar os elementos separados, fazer a sua ração, por cima hoje eu acredito que fique aí em torno de R$2, até um pouco menos o quilo dessa ração que você mesmo preparar, comprando os ingredientes separados. E isso seria uma ração de baixo consumo ou médio consumo no máximo para esses bezerros. Então eles comem muito pouco, pessoal. Recomenda-se aí bezerro que está mamando. A gente vai pegar bezerro de 3 meses até 7, 8 meses. Então numa média aí bezerro de 100 e poucos quilos, pegando os mais leves, mais pesados. Esses bezerros vão comer 200 gramas, no máximo 300 gramas por dia. E se você pegar aqui, você gastou R$2 e pouco em 1 quilo de ração, que dá para um bezerro comer 4 ou 5 dias, o custo é muito baixo, pessoal. E se você levar em consideração que as vacas vão entrar no cio mais cedo e te dar um bezerro mais cedo, porque elas estavam com score corporal bom e pegaram cria antes,
Se levar em consideração que você vai desmamar bezerro mais pesado e vai ter bezerro de maior qualidade, vai conseguir negócios melhores, vender um pouco mais caro, esse processo de creep feeding, de ração, essas coisas, o custo é mínimo. Você tem muito mais a ganhar do que a perder dizendo que vai comprar ou vai formular uma ração para tratar bezerro. São muitos os benefícios, pessoal. Então, eu vou fazer outros vídeos a respeito disso, sim. Vou mostrar. E espero que vocês acompanhem aí. É uma instalação simples, é um coxinho simples, tudo. Só que tem que ser bem feito para funcionar. E o resultado é muito bom. O resultado é muito bom. Pode ter certeza que vai ficar excelente. Beleza, moçada? Forte abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Dá um grito aí. Que na medida do possível a gente vai sanando as dúvidas e aprendendo também. Beleza? Até um próximo vídeo.